nosso vídeo de hoje é sobre como eu comecei a priorizar a minha saúde emocional. Saiba que nós vivemos em um mundo que nos cobra demais. Nós vivemos em um mundo que nos pressiona para ser perfeita, para dar conta de tudo. Nós construímos um sistema de vida que não nos permite relaxar, que não nos permite ser nós mesmas. A maioria das mulheres estão enrijecidas, estão numa correria, estão numa loucura da vida. Corre para cá, corre para lá e corre para cá e corre para lá. Simplesmente não se permitem relaxar, não se permitem ter um dia de descanso, um dia para cuidar de si mesma. Por quê? O sistema, a estrutura social que nós estamos encaixadas, simplesmente não nos permite relaxar. Você é mãe e você tem que correr atrás de 1001 coisa para dar conta da criação do seu filho. Você é esposa, você tem que correr atrás de 1001 coisa para suprir seu relacionamento. E assim vai outras demandas. São coisas do dia a dia que simplesmente não nos permite ser nós mesmas, que simplesmente não nos permite nos priorizar. Nos colocamos em segundo plano, nos deixamos para depois e vamos deixando, e chega um ponto que não aguentamos mais. Chega um ponto que ou você se cuida ou você tem um colapso emocional, que foi o que aconteceu comigo no ano de 2016. Eu tive um colapso emocional. Eu comecei a ir para a empresa onde eu trabalhava chorando todos os dias. Eu ia chorando e voltava para casa chorando. Por quê? Aquela estrutura que eu estava vivendo não me permitia ser eu mesma. Eu entrava na empresa às 7 da manhã, saía às 5, de segunda a sábado até 1h da tarde. Eu simplesmente não tinha vida para mim. Quando chegava no fim de semana, sábado à tarde, domingo, eu tinha que cuidar de casa para na segunda-feira voltar de novo para aquela rotina. Essa é a realidade de 90% das mulheres. Elas não têm um tempo para si. É uma loucura todos os dias. É no mundo o tempo todo, trabalhando, porque tem que suprir algumas necessidades de casa, de família e tudo mais. E isso nos transforma em mulheres altamente rígidas, altamente cansadas e altamente sobrecarregadas. Até que chegou um ponto dessa história que eu decidi dar um basta. Eu decidi abandonar o emprego e trabalhar por conta própria. Mal sabia eu que trabalhar por conta própria também exigia muito de mim. Só que tinha um diferencial. No meu trabalhar por conta própria, eu ia construir o meu ritmo de trabalho. Eu ia respeitar o meu corpo. Porque nós mulheres somos cíclicas. Tem época do mês que nós estamos um gás. Queremos dominar o mundo. Tem outras épocas do mês que não. Queremos ficar em casa, queremos não fazer nada, queremos pausar. Queremos ser nós mesmos. Queremos simplesmente tocar num lugar e ficar lá. Só que com esse sistema que nós temos de trabalhar todos os dias fora, isso não pode acontecer. O resultado é que muitas mulheres bloqueiam os seus ciclos para não ter que lidar com esses altos e baixos emocionais. E aí nós vamos ficando cada vez mais mecânicas, cada vez mais automáticas, cada vez mais rígidas e cada vez mais sem nos entender. E isso vai levando a um fardo, a um esgotamento, desequilíbrio emocional, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio espiritual e vários outros tipos de desequilíbrio.
Quando eu cheguei nesse ápice de desequilíbrio emocional, eu comecei a buscar formas de sair dessa situação. Então eu decidi criar meu próprio caminho. Eu decidi construir o meu próprio caminho. Só que veio junto outra pressão. Pressão dos familiares. Ah, você não está trabalhando? Ah, por que você não arrumou um emprego? Ah, isso que você está fazendo não vai dar certo? E até hoje tem gente que acha que eu não faço nada da vida. Esses dias mesmo, uma pessoa mandou mensagem: ei, você está trabalhando? Eu tenho uma vaga de emprego para você. Eu nem visualizei a mensagem. Por quê? Pelo fato de eu não sair da minha casa todos os dias para ir para uma empresa, eles acham que eu não trabalho. Eles acham que eu não tenho trabalho. Só que criar conteúdo todos os dias para as minhas redes sociais é um trabalho. Um trabalho que demanda tempo, que demanda energia, que requer dedicação diária. Então essa pressão para a gente seguir um determinado sistema, seguir uma determinada estrutura, acaba nos esgotando, acaba nos distanciando de nós mesmas. Quando eu decidi seguir um novo caminho, criar o meu próprio caminho, eu sabia que eu tinha que lidar com muitas barreiras. A primeira barreira era acreditar em mim mesmo. Acreditar que eu era capaz de ir além. Acreditar que eu era capaz de fazer algo completamente diferente do meu meio. O resultado disso é que eu me afastei de muitas pessoas que eu conhecia para mim poder trabalhar em paz. Para mim poder seguir meu caminho em paz, sem pressão, sem cobrança. Hoje eu foco 100% na construção do meu negócio digital. Hoje eu priorizo a minha saúde emocional. Hoje eu busco começar o dia cuidando de mim, cuidando do meu corpo. Começar o dia praticando atividade física. Começar o dia me alimentando bem. Começar o dia prestando atenção nos meus sentimentos. Respeitando os meus ciclos. Respeitando o meu ritmo. Nós só conseguimos construir a nossa vida com sentido quando nós voltamos para nós mesmos. E começamos a nos priorizar, a viver com mais propósito, com mais significado, com mais sentido. Quando nós paramos de querer carregar o mundo nas costas. Quando nós paramos de querer ser a guerreira que dá conta de tudo e de todos sozinha. Não fomos feitas para fazer tudo só. Nós somos capazes? Somos. Somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Mas se precisar de ajuda, não podemos ter medo de pedir ajuda. Porque quando nós pedimos ajuda, nós conseguimos dizer para o outro: olha, eu preciso de você. A sua ajuda é importante. E quando você fala para o outro: olha, a sua ajuda é importante, o outro não se limita a nos ajudar. Hoje eu tenho a ajuda do meu marido. Hoje eu posso contar com ele. Hoje ele sabe da minha dedicação. Hoje ele sabe da minha entrega. Hoje ele me apoia no meu negócio. Eu só posso contar com ele porque as outras pessoas do convívio, elas não entendem. O meu marido me entende. Então, os sinais vieram quando eu percebi que o meu corpo estava me alertando o tempo todo com excesso de peso, dores de cabeça, esgotamento físico, muitas dores nessa parte aqui do corpo. Então, quando eu comecei a perceber esses sinais, eu comecei a acordar para mim mesma. Eu cheguei a quase 90 quilos. Eu tenho 1,60 m de altura. 90 quilos para mim é demais, porque a minha altura não permite um peso desse. Eu já tinha problema no joelho, já tinha problema no tornozelo, já tinha problema na coluna, tudo por causa do excesso de peso. Então chegou um momento que eu entendi: ou eu cuido de mim, ou eu vou adoecer muito mais rápido. E aí eu me priorizei. Comecei a cuidar de mim mesma. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou mensageira digital.
Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui durante a semana, pois nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Um encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. E tiveram alguns sinais que revelaram o quanto eu estava esgotada emocionalmente. O primeiro deles foi compulsão por doce. Eu comecei a comer doce de forma compulsiva. Eu comia uma caixa de chocolate uma sentada. Todos os dias, quando meu marido vinha do trabalho, ele comprava 2, 3 barras de doce para mim. Eu comia aquelas barras de doce que eu nem via. Foi aí que eu comecei a prestar atenção nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus hábitos. E aí eu percebi que eu estava me autodestruindo com esse comportamento de comer compulsivamente. Um segundo sinal foi pensamentos confusos e acelerados. Eu pensava tanto, mas pensava tanto, eu criava tantas histórias na minha mente, que só ficava na minha mente mesmo, que chegava a doer a minha cabeça. Eu sentia uma pressão na cervical, assim. Mas não era de outra coisa não, era só de pensamentos mesmo. Eu ficava pensando e pensando e pensando em várias coisas, em várias situações, e criava situações hipotéticas na minha cabeça, situações essas que nunca aconteciam na vida real. Mas geravam um desgaste tão grande, eu começava a sofrer por antecipação, eu começava a sofrer com as histórias que eu mesmo criava na minha mente. Foi nesse momento que eu percebi que era hora de mudar, era hora de começar a entender mais como funcionavam os meus pensamentos e ressignificar completamente a minha forma de pensar. O terceiro sinal foi com os meus relacionamentos, principalmente com meu marido, irritabilidade demais com ele. Eu ficava intolerante, impaciente, eu não tinha paciência para ouvir ele falar. Quando eu comecei a perceber que eu estava estragando o meu relacionamento por causa da minha intolerância, da minha impaciência, da minha capacidade de não ouvir o que o meu marido queria falar, eu comecei a ver que era hora de parar, era hora de refletir, era hora de pensar sobre o que realmente eu estava fazendo com a minha vida. Quais foram os passos que eu dei para mudar completamente essa situação? Primeiro passo, me ouvir. Às vezes nós nos entorpecemos de coisas. Hoje em dia, com as redes sociais, nos entorpecemos de distrações que não conseguimos nos ouvir. Tem pessoas que, se ficaram dias sem uma rede social, elas surtam, elas entram em colapso, porque a rede social se transformou em um vício. A pessoa fica pendurada naquilo ali o tempo todo, vendo vídeo, assistindo vídeo e não consegue se desconectar. Tudo isso são fugas. Droga é fuga, álcool é fuga, excesso de comida é fuga, excesso de compra é fuga. Então você precisa entender o seguinte: eu preciso me ouvir. Eu preciso ouvir o que está acontecendo comigo, para que eu comece a buscar ajuda. Buscar um caminho de transformação. Segundo passo importante foi impor limites. Impor limites nas minhas redes sociais, impor limites na minha alimentação, impor limites na minha vida no geral. Começar a prestar atenção no que eu realmente quero para a minha vida. Dizer não é essencial para a nossa saúde emocional. Se alguém te chamar para ir para um determinado lugar e você não está bem, não tenha medo de dizer não, porque esse não, ele pode doer para aquela pessoa naquele momento, mas ele vai ajudar você a viver com mais sentido e com mais significado. E por último, teve uma fase da minha vida que eu precisei de ajuda profissional. Eu tenho uma terapeuta que foi essencial na minha vida, que foi essencial na minha jornada. Quando eu estava aflita, quando eu estava confusa, quando eu estava presa nas minhas confusões mentais, ela era a pessoa que estava ali para me ouvir. Então, buscar ajuda não é egoísmo,
também não é feio, é necessário. É necessário você buscar um psicólogo, é necessário você buscar um terapeuta holístico, é necessário você buscar um psiquiatra, vai depender da sua situação, vai depender da sua capacidade financeira também, para buscar ajuda. Mas o importante é buscar ajuda, não importa onde que você vai buscar ajuda, busque ajuda. Porque nós, sozinhas, nós vamos longe, mas com ajuda nós vamos mais longe ainda. E antes de finalizar o nosso vídeo, eu tenho um convite para você. Do dia 7 de abril até o dia 11 de abril, vai acontecer a jornada emocional inabalável. É uma jornada que tem o objetivo de ajudar você a construir uma saúde emocional inabalável. Essa jornada vai ajudar você a entender sobre os seus pensamentos, sobre os seus conflitos emocionais. Essa jornada vai ajudar você a construir uma vida com sentido, com significado e com propósito. Como você faz parte? Primeiro, se inscrevendo no canal. Segundo, ativando o sininho de notificação. E terceiro, para você receber os conteúdos exclusivos da jornada, você vai entrar para um grupo de WhatsApp que tem aqui embaixo na descrição. Entrou para este grupo de WhatsApp, você será avisada dos momentos que estivermos ao vivo aqui na jornada. O mais incrível de tudo isso é que hoje eu vivo com mais sentido, hoje eu vivo com mais propósito, hoje eu vivo com muito mais significado. E se você quer viver com mais sentido, com mais significado, se priorize. Entenda que você é importante. Entenda que cuidar de você não é egoísmo. Tirar um tempo para você não é egoísmo. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, comente aqui embaixo qual foi a parte desse vídeo que te ajudou, que te inspirou de alguma forma. Deixe o seu comentário aqui, pois o seu comentário te transforma numa pessoa relevante, numa pessoa importante para o YouTube, pois ao comentar você se torna uma pessoa ativa e o YouTube vai entregar cada vez mais conteúdos para você. Obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo comigo. Beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.